Primeiro nós vamos focar em entender o trust. E para entender o que é um trust, mais do que eu chegar aqui e só informar um conceito para vocês, eu acho interessante contar um tanto da história do trust, da história de formação dos trusts, que é uma história secular. E assim você vai conseguir conectar lá nos fundamentos do porquê que o trust começou a existir no passado até o que o trust significa hoje. E você fazendo essa conexão, você vai entender bastante, inclusive o que ele procura proteger, o que ele procura blindar e quais são as possibilidades para você também proteger e blindar o seu patrimônio através de um trust. Bom, antes de ser essa estrutura offshore muito utilizada hoje em dia para investir globalmente, o conceito de trust, ou melhor, o instituto denominado trust, envolve todo um histórico que teve a sua origem no direito medieval inglês, lá naquele período do feudalismo. O que é importante saber desse período é que não existia um único direito real sobre um determinado bem, sobre, por exemplo, uma determinada terra, um determinado imóvel. Ou seja, coexistia mais de um direito real sobre um determinado bem. Isso significa que uma pessoa não era plenamente dona do seu patrimônio. Olha só, até parece esses tipos de estruturas comunistas, como é o caso da China, não é mesmo? Onde as pessoas não são donas dos seus imóveis, o Estado é o dono. Os imóveis, eles são licenciados, as pessoas pagam uma licença para utilizar o imóvel enquanto estão em vida e depois do seu falecimento, os imóveis, inclusive, retornam ao Estado. Na China, a questão de herança é bastante complicado, então seria basicamente isso o que era na época do feudalismo. Ou seja, uma pessoa não era plenamente dona do seu próprio patrimônio. Quando ela falecia, os bens não podiam ser herdados pela sua própria família. Bom, eu vou explicar essa situação de forma breve para você entender melhor o porquê surgiu a necessidade de um trust e qual a lógica persiste até os dias de hoje. Nessa era medieval, as terras da nobreza anglo-saxônica foram arrancadas pelo invasor. Com isso, a titularidade dessas terras foi atribuída ao rei. E mais tarde, essas terras foram redistribuídas aos possuidores, chamados de tenants. Um tenant, por sua vez, podia criar novos tenants, subordinados a ele e sujeitos à prestação de serviços ou obrigações equivalentes aos de vassalo ou suzerano. Isso significa, gente, que essa relação não gerava um direito de propriedade pleno e perpétuo para nenhum desses tenants. Apenas o rei tinha esses privilégios. E dessa relação derivavam apenas os estates, que eram relações jurídicas sujeitas a várias restrições. De modo que, por exemplo, quando um vassalo falecia, a sua família não herdava o seu patrimônio. Enquanto isso, vários direitos eram concedidos ao suzerano sobre bens imóveis que continuavam sob a titularidade do tenant, que era o possuidor desses bens, através, claro, da permissão do rei. E existiam várias regras, muitas limitações. Só que essas restrições, essas regras excessivas passaram a gerar uma série de conflitos. Diante de tantos conflitos, surgiu então uma tendência de se estabelecer contratos para contornar essas limitações. E em certa medida, proteger os direitos de propriedade sobre um determinado patrimônio. Esses contratos ficaram conhecidos como ius, nos quais um vassalo conferia os seus bens a um terceiro ou a vários terceiros, em caráter fiduciário. Ou seja, era uma relação de confiança que não chegava a ter proteção jurídica. O terceiro que foi contratado deveria administrar os bens do vassalo, que era o titular de fato, em conformidade com os interesses deste vassalo e também a ele atribuir os rendimentos desse determinado patrimônio. Após uma série de fatos e conflitos jurídicos, os iuses deram origem aos trusts. Finalmente, os trusts se consolidaram como instrumentos jurídicos flexíveis, ou seja, adaptáveis, para servir a múltiplas finalidades.
Por isso, hoje, é até difícil de ter uma definição única do que é um trust. Inclusive, tem uma frase bem interessante sobre isso que o Eduardo Salomão Neto, que é o autor do livro O Trust e o Direito Brasileiro, no qual ele menciona essa frase que está lá no manual de Hambier e Maudsley, na qual eles dizem: é mais fácil caracterizar um trust do que definir um trust. Isso ocorre porque o trust deve apresentar algumas características essenciais. Então é mais fácil se pautar por essas características para saber se aquela determinada estrutura é de fato um trust ou não, do que simplesmente se pautar por uma definição única. Até porque um trust pode ter formas e elementos diferentes e servir a diferentes objetivos que uma pessoa tenha na hora de constituir o seu trust. Então você já deve estar se perguntando, afinal, o que é necessário saber para caracterizar um trust? Foca nisso aqui. É importante ter em mente que um trust permite a uma determinada pessoa desfrutar de um determinado bem sem figurar como proprietária ou titular nominalmente desse bem. Dessa forma, o trustee é a figura que assume a titularidade nominal de determinado patrimônio, tornando-se obrigado a administrá-lo em benefício de um terceiro, ou seja, em benefício da pessoa que contratou o trust. Quer um exemplo? Se imagina nessa situação. Você pode constituir um trust no qual você permite que o seu direito de propriedade seja compartilhado com um terceiro. Você pode compartilhar o direito de propriedade sobre um montante do seu dinheiro, sobre imóveis e até sobre investimentos. Isso significa que você autoriza que um terceiro seja contratado e que essa empresa se torne responsável pela administração de uma parte ou de todo o seu patrimônio. E tudo isso deve ser feito em seu favor, uma vez que é você a pessoa titular formal daquele determinado patrimônio. Esse tipo de transferência de responsabilidade da administração de patrimônio conquistou muita relevância no direito anglo-saxônico e transbordou o mundo afora, influenciando o direito brasileiro e os negócios internacionais. Diante da transição do mercantilismo para o capitalismo industrial e financeiro, os trusts continuaram a ser um meio de organização de patrimônio privado e passaram a figurar como institutos jurídicos utilizados no meio empresarial e na organização de estruturas de investimentos individuais, familiares ou coletivos. Um exemplo que você pode imaginar é quando os sócios de uma determinada empresa, que podem ser de uma mesma família ou não, resolvem organizar a estrutura societária desse negócio. Então, essa organização do controle da sociedade é um exemplo de finalidade de um trust, e você pode até mesmo pensar na proteção de incapazes ou de pessoas que são inexperientes no trato mercantil. Ou seja, imagina que você tem ali numa família um grande empresário que constituiu todo o seu patrimônio, mas ele tem um herdeiro ou mais que não sabem lidar com a administração patrimonial. E receoso do que vai acontecer após o seu falecimento, esse empresário pode constituir um trust, delegando assim a administração daquele determinado patrimônio a um terceiro que sabe o que fazer com aqueles bens. Esse terceiro vai administrar os bens em favor, primeiramente, do titular, que é esse grande empresário, e após o seu falecimento, o trustee, que é aquela pessoa que ficou de fato responsável pela administração do patrimônio, vai seguir administrando os recursos em favor dos herdeiros desse grande empresário. Dessa forma, esses herdeiros podem desfrutar do patrimônio e dos rendimentos desse patrimônio ao longo da sua vida, sem necessariamente constarem como os titulares nominais daquele patrimônio e o principal, sem fazer a administração daqueles recursos, já que aquele provedor dos recursos, o patriarca, não tinha a confiança de que os seus herdeiros seriam capazes de gerir os recursos. Então o trust pode servir sim para esse tipo de objetivo também, uma espécie de proteção do patrimônio para os futuros herdeiros. E se a gente pensar no universo aqui brasileiro, a gente vai ver que os trusts também são utilizados, inclusive, em transações bancárias com o exterior. Por exemplo, quando uma empresa brasileira quer emitir um título de dívida no exterior, como é o caso dos Eurobonds. Outro exemplo seria na organização de patrimônio para resolver disputas familiares, ou até mesmo nesses casos de sucessão patrimonial, quando, por exemplo, a pessoa constitui o trust com o objetivo de já deixar designado quem é ou quem são os beneficiários de um determinado patrimônio
após o seu falecimento. Além de haver, claro, várias outras possibilidades para se constituir um trust. Agora você pode estar se perguntando, por que eu faria isso, Paloma? Por que eu iria querer transferir a propriedade ou a titularidade dos meus bens para um trustee administrá-los em meu próprio benefício? E eu mesmo poderia fazer isso? Essa é uma ótima pergunta. Faz sentido constituir um trust se você tem interesse em investir no exterior, inclusive em ativos brasileiros, entretanto com a vantagem de poder se beneficiar de um regime de tributação mais favorável, ou seja, menos oneroso do que o regime de tributação brasileiro sobre investimentos. Enfim, me responda esta pergunta: te interessa pagar menos impostos sobre os seus investimentos? Se a resposta é sim, então ter um trust faz sentido para você. Você consegue fazer isso ao constituir um trust, por exemplo, em um paraíso fiscal, que oferece o regime de tributação favorecido ou numa jurisdição de regime privilegiado de tributação. Hoje, na esfera de investimentos no exterior, o trust funciona como um tipo de estrutura offshore. Para criar essa estrutura, você assina um contrato atribuindo a responsabilidade dos seus bens e recursos que devem ser especificados a uma empresa. Normalmente é uma companhia especializada nesse tipo de operação, que é auditada, avaliada, e o que pode te interessar bastante são empresas que costumam estar sediadas em paraísos fiscais, fazendo com que os bens designados no seu trust desfrutem de um regime de tributação favorecida. Bem melhor do que no Brasil, né, gente? E até mesmo melhor do que investir numa corretora americana. Porque ao investir em corretora americana, a cada operação de investimento que você encerra, você precisa pagar os impostos. Você tem que emitir o documento da Receita Federal, o Carnê-Leão. Precisa ter ajuda, geralmente de um bom contador, que saiba fazer esse tipo de recolhimento de impostos de forma correta, conforme o ativo que você negociou, se era uma ação, uma stock, ou se era um ETF, um título de renda fixa, um título público americano, enfim, se é renda fixa ou é renda variável, tem que gastar tempo e dinheiro fazendo isso. Já no caso de você optar por constituir um trust em um paraíso fiscal, você não precisa se preocupar com nada disso. Você pode investir e encerrar posições quando quiser, sem passar por esses transtornos todos. Outro ponto é que se você mantém investimentos no exterior com foco no recebimento de dividendos, através de uma corretora americana, quando você vier a receber os seus queridos dividendos, eles serão tributados em 30%. Já se a sua carteira de ações pagadoras de dividendos estiver custodiada em uma estrutura offshore como um trust, sediado em paraíso fiscal, você não vai sofrer a tributação dos seus dividendos. Investindo através de um trust, você se livra também do imposto sobre herança, o estate tax, que se aplica a valores acima de $60 mil. Esse imposto é cobrado nos Estados Unidos para não residentes americanos e ele pode chegar a 40% do seu patrimônio que esteja lá em território americano. Ou seja, é o recolhimento de quase a metade do seu patrimônio que estiver lá nos Estados Unidos, inclusive via corretora americana. Imagina que horrível, você batalhou ao longo da sua vida, construiu o seu patrimônio para, após a sua partida, o Estado americano vir e expropriar quase a metade da herança que você tenha deixado para os seus herdeiros. Olha só, funciona da seguinte forma: existe lá nos Estados Unidos uma tabela progressiva de tributação sobre herança, que começa perto de 18% e pode chegar até 40% do valor que exceder a faixa de isenção, que eu mencionei de $60 mil. Fora toda a burocracia que os seus herdeiros vão ter que enfrentar. Prazo de inventário, demora para receber os recursos, custos de transmissão que envolvem documento em cartório, gastos com advogados e contadores para conseguir repatriar os recursos. Isso é independente do montante que você tiver deixado de herança em corretora americana ou, enfim, em território americano ao falecer. Eu sei que esse pode ser um assunto um tanto triste, um tanto pesado de se falar, né? Pensar no próprio falecimento. Mas faz parte da vida e nós precisamos nos preparar também para esse momento. E como a gente não sabe quando vai acontecer, a gente espera que não seja tão cedo, mas a gente precisa se preparar. Então, fazer um bom planejamento sucessório passa por esse tipo de programação. E você pode fazer isso através de um trust, evitando assim
que a sua herança, todo o patrimônio que você construiu ao longo da sua vida, acabe ficando aí praticamente a metade para o Estado americano ou onde quer que você tenha investimentos mundo afora. Se você tiver constituído um trust em vida, no momento do seu falecimento, seus herdeiros não vão precisar pagar esse imposto sobre herança nos Estados Unidos. E a outra boa notícia é que os seus herdeiros e ou beneficiários do seu trust vão poder receber os recursos rapidamente. Porque o trust, embora não seja um seguro, há casos nos quais ele paga tal como um seguro, normalmente em até 5 dias úteis. Existem casos de beneficiários que receberam os recursos em menos de 10 dias. Imagina só, isso é excelente. Esse é o caso, por exemplo, de Private Placement Life Insurance, que são estratégias que envolvem um trust e nas quais o pagamento dos beneficiários é realizado através de apólice de seguro de vida. É isso mesmo. Olha que interessante. Essa é uma excelente forma de planejamento sucessório, porque hoje a apólice de seguro de vida não caracteriza herança. Isso significa que os beneficiários do seu trust irão receber na forma de apólice, portanto não terão que pagar imposto. E não ocorre, portanto, a incidência de ITCMD. Não entra em inventário, ou seja, é tudo mais descomplicado. Isso ocorre porque atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, por regra da SUSEP, não existe a incidência de imposto sobre herança. Neste caso, quando você tem esse trust, a companhia do exterior com a qual você mantém o contrato, o trustee dessa operação, faz o pagamento aos beneficiários do seu trust na ordem de 101% do patrimônio na forma de apólice de seguro de vida. Portanto, esse trust funciona como uma forma de corretora enquanto você está em vida e após o falecimento do settlor, no caso você, que era o provedor dos recursos do trust, a companhia contratada, o trustee, liquida todos os ativos e paga aos beneficiários na forma de apólice de seguro de vida, o que fornece então um alto grau de liquidez para os beneficiários do trust. Só vale ressaltar que mesmo assim o trust não é um seguro de vida. Não consiste em você contratar um seguro de vida e não se trata de contratação de capital segurado. Além disso, esse tipo de estratégia envolvendo trusts tem uma outra vantagem. Ele tem caráter universal, o que significa que os beneficiários podem receber no Brasil ou em outro local no exterior. Dessa forma, os seus beneficiários poderão escolher o que for mais favorável para cada um deles. Então, isso que é importante na hora de avaliar a forma de investir no exterior, se é através de um trust ou de uma corretora americana. É preciso entender quais são os pontos de benefícios, as vantagens, os custos e quais são as desvantagens. E aí pesa muito essa questão do imposto sobre herança nos Estados Unidos para não residentes, que pode chegar até 40% do patrimônio, e, portanto, a estrutura do trust se mostra muito mais vantajosa sob mais esse ponto de vista. E lembrando, não é somente essa vantagem do trust, existem várias outras que eu estou enumerando aqui para vocês ao longo desse vídeo. Então agora cabe a você avaliar isso muito bem. Compare aí a velocidade com que os beneficiários de um trust conseguem receber os recursos que foram herdados, faça essa comparação com essas situações de inventário e partilha de bens que costumam levar anos e até mesmo décadas. Imagina só, além da demora, todo o desgaste que isso costuma gerar para os familiares que estão envolvidos nesse processo de herança. E é importante levar em consideração também que, com o passar do tempo, as coisas podem mudar muito. Então, ao longo desses anos de espera, podem acontecer várias mudanças, inclusive de legislação. E como aqui no Brasil, especialmente, nem o passado é uma certeza, até o passado pode mudar a qualquer momento, conforme mudam as leis, é muito mais interessante para os seus beneficiários, para os seus herdeiros, receber de forma rápida os recursos que eles estão para herdar, do que ficarem esperando anos e se sujeitando a novas leis, a novas tributações, loucuras que podem acontecer dentro do Estado brasileiro ou até mesmo lá no exterior. Além disso, quando a família vem a receber o patrimônio herdado, a inflação já corroeu uma grande parte de tudo, ainda mais num país inflacionário como o Brasil. Se você pensar ao longo do tempo, você precisa entender que existe o efeito da inflação.
E a inflação é justamente aquilo que faz o dinheiro perder valor ao longo dos anos e, inclusive, perder poder de compra. É isso que significa o dinheiro perder valor ao longo do tempo. Ou seja, se você espera receber, por exemplo, uma herança de R$1 milhão, daqui a 10 anos, esse R$1 milhão já não vale o que esse dinheiro consegue comprar hoje. Ele já vai no futuro comprar cada vez menos. Ou seja, esse poder de compra vai se deteriorando ao longo do tempo. E isso é muito ruim para os herdeiros, que tinham então uma expectativa no momento do seu falecimento de receber um determinado patrimônio que você deixou e vão receber um patrimônio mais desvalorizado lá na frente, dependendo desse tempo longo de prazo de inventário que pode se arrastar aí, como eu disse, por anos e por décadas. Já vi isso acontecer, inclusive, gente, na minha família. Isso não é nada interessante. Então, vale super a pena fazer um planejamento sucessório e deixar as coisas mais organizadas e descomplicadas para os seus herdeiros. A mensagem aqui, então, é: quanto mais tempo leva para os herdeiros receberem o dinheiro, por conta dessas burocracias todas, maior é a corrosão da inflação e maior é a desvalorização desses recursos herdados. Esse é um grande fator de risco que deve ser considerado. No trust, costuma tudo ser muito mais rápido e mais descomplicado para receber os recursos herdados. Portanto, a estrutura de um trust é a melhor solução para quem busca fazer um planejamento sucessório. Justamente porque essa estrutura offshore é capaz de solucionar esse aspecto de planejamento sucessório e ainda garante liquidez rápida. Ou seja, é bem maior a velocidade com a qual os seus beneficiários conseguirão acessar os recursos. Entre as vantagens de se constituir um trust está a possibilidade de ter acesso a investimentos em ativos de vários países, inclusive no mercado de ações, nas bolsas de valores de diversos locais, porque a plataforma do trust tem uma arquitetura aberta. Se você quiser comprar um ETF na Irlanda, por exemplo, ou no Canadá, você consegue. E no Brasil, Paloma, eu também posso investir? Pode sim. E você pode investir no próprio mercado brasileiro através do seu trust, em ativos que estejam disponíveis para investidores estrangeiros. Isso pode ser muito bom. Aí você vai me perguntar: poxa, mas se eu sou brasileiro, eu não preciso investir através do meu trust em ativos no mercado brasileiro? Eu posso investir diretamente aqui mesmo no Brasil, em títulos, diretamente na Bolsa Brasileira, enfim. Mas olha só, existe uma vantagem de investir em ativos que estão disponíveis para investidores estrangeiros. Porque existem, por exemplo, títulos de renda fixa brasileiros, os bonds, por exemplo, de empresas que estão listadas na Bolsa Brasileira e que pagam taxas de juros um tanto mais altas lá fora em comparação com o que elas pagam aqui dentro para o investidor brasileiro. Além disso, quando você investe em ativos brasileiros pela sua estrutura do trust, você vai ser remunerado em dólares, ou seja, em moeda forte, o que é muito melhor do que receber em reais, convenhamos, não é mesmo? Nem preciso dizer que o real é uma moeda historicamente fraca, porque ela é mais inflacionária e ela se desvaloriza mais rápido do que as moedas mais fortes no mundo, como é o caso do dólar. Se você quer se aprofundar nesses fundamentos do porquê investir em dólar, porquê investir em moeda forte, tem outros vídeos meus aqui no meu canal no YouTube explicando os motivos pelos quais é interessantíssimo investir em dólar. Eu vou deixar alguns aqui na descrição e eu recomendo que você assista para se aprofundar nessa tese de investimento em moeda forte. E claro, começar logo de uma vez por todas a dolarizar o seu patrimônio. Além desse aspecto da dolarização do seu patrimônio, eu também acho importante destacar o aspecto da proteção patrimonial que o trust pode te proporcionar. Porque pensa bem, você olha para a loucura que é o Brasil e sente o quê? Eu me sinto assustada, e muito. E você? Diante desse cenário de país caótico e inseguro, com inflação corroendo o seu poder de compra ano após ano, moeda fraca, sim, porque desde sempre o real ou qualquer moeda brasileira vale menos do que as moedas fortes, como dólar, libra esterlina e franco suíço, além de corrupção
sistêmica, insegurança jurídica, possibilidade de confisco de contas e bloqueio de outros bens. E adiciona nessa receita do inferno a casta política brasileira, jurídica e de servidores públicos, que só sabe aumentar os gastos do governo e aumentar os seus próprios privilégios. Fora as outras intervenções malucas de governos na economia, como congelamento de preços, aparelhamento das estatais, escolha de setores e de empresários amigos do rei, que são agraciados com vários benefícios bancados por nós, pagadores de impostos, controle de preços, por exemplo, de combustíveis e de tarifas de energia, e toda essa farra custeada, bancada por quem? Por você e eu. Sim, nós todos, pagadores de impostos, que somos extorquidos pelo Estado, obrigados a pagar, e nós só ficamos assim, aguardando a próxima notícia ruim sobre como o governo, os parlamentares ou o judiciário aprovaram um novo imposto, uma nova lei para prejudicar empresas e trabalhadores, e portanto assim sermos uma espécie de reféns de todo esse sistema. Diante de toda essa insegurança tropical, tupiniquim de república do futebol e do carnaval, onde corrupção termina em pizza, você se sente confortável de deixar todo o seu patrimônio custodiado e investido apenas no Brasil? Eu acho que fazer isso é simplesmente uma grande loucura para alguém assim como você, que está ciente de todos esses riscos. Não faz o menor sentido deixar todo o patrimônio em território brasileiro. Está mais do que provado que dolarizar o patrimônio é uma questão de legítima defesa para quem é brasileiro. E fazer isso investindo diretamente no exterior, através de uma estrutura offshore, em um paraíso fiscal ou em alguma outra área de tributação favorecida, é muito mais interessante e seguro do que investir apenas por aqui no Brasil. É por isso que estruturas offshore como o Trust são utilizadas como estruturas de proteção, de blindagem patrimonial. Reflita sobre isso. Se você tiver o seu patrimônio blindado fora da jurisdição brasileira, você vai estar protegido, por exemplo, contra uma canetada repentina de um governo que decidiu tributar, criar ou aumentar impostos, decidiu confiscar recursos da poupança, porque o governo daqui, o governo brasileiro, não vai ter acesso aos seus recursos que estiverem no exterior, sob essa estrutura offshore, sob o trust, inclusive com a possibilidade de estar num paraíso fiscal. O raciocínio sobre isso tudo, gente, é muito simples. É provável que você já tenha escutado a seguinte frase: tire o seu dinheiro do país antes que o país tire o dinheiro de você. Pois é sobre isso. Mais do que isso, ao investir no exterior através de um trust, você não estará investindo na sua pessoa física. Portanto, você não estará exposto diretamente na sua pessoa física, porque você estará fazendo investimentos através do mecanismo jurídico do trust, onde você é o settler dessa estrutura offshore. Aliado a isso, até recentemente, no último ano de 2023 em diante, o trust é um instrumento jurídico que nem existia, nem estava previsto no Código de Direito Civil brasileiro, cuja fonte de origem é o direito romano, enquanto o trust surgiu na Inglaterra. Ele tem a sua origem no direito anglo-saxônico. Isso significa que, até muito recentemente, não havia compatibilidade entre esses arcabouços jurídicos no que se refere ao reconhecimento do trust. Durante muito tempo, até o direito brasileiro começar a reconhecer o trust, isso era considerado inclusive como mais uma trava que fortalecia a blindagem do patrimônio que estivesse sob o guarda-chuva de um trust. Existe um outro ponto super importante que eu quero falar com vocês. Aqui no Brasil, nas corretoras brasileiras, é muito comum você ter a oferta de alguns produtos que te prometem exposição de patrimônio ao exterior. Geralmente a promessa vem assim: você vai ter exposição ao mercado americano, ao mercado europeu ou ao mercado global através de um determinado produto, que pode ser um fundo de investimentos, às vezes é pior ainda, às vezes é um produto estruturado, conhecido pela sigla de COI, um certificado de operação estruturada, que te promete uma dolarização de patrimônio, que te promete uma exposição ao mercado exterior.
Mas olha, eu sinto te informar, isso não é verdade. Esses tipos de produtos não conseguem ser eficazes com esse objetivo de exposição do seu patrimônio ao exterior, de dolarização de patrimônio e em conjunto com uma proteção patrimonial de fato. Principalmente para quem tem um patamar de patrimônio mais elevado. E nem precisa ser riquíssimo para isso, tá? Tendo ali um patrimônio razoavelmente significativo, já não faz mais sentido investir em determinados produtos aqui dentro do mercado brasileiro. Alguns exemplos desses produtos para você ficar ligado quando um determinado assessor de investimentos ou gerente de banco te oferecer esse tipo de produto. Fundo cambial não serve para dolarização de patrimônio, ele vai te dar sim a variação do dólar num determinado período. Mas eu vou explicar já para vocês porque que isso não significa dolarizar patrimônio. Então, fundos cambiais, COIs, minha nossa, BDRs, contratos futuros de dólar, pelo amor, misericórdia, fujam disso. Além de existirem desvantagens intrínsecas a cada um desses produtos, que eu não vou entrar aqui nos detalhes, eles estão todos vinculados à jurisdição brasileira. Ou seja, o seu patrimônio não está protegido de arbitrariedades do governo brasileiro, de mudanças de interpretação de leis por parte do Poder Judiciário, ou até de mudanças nas leis feitas pelo nosso Congresso, com medidas que podem vir a corroer o seu patrimônio cada vez mais rápido ao longo da sua vida e após o seu falecimento também, com imposto sobre herança cada vez maior. Portanto, o trust é uma entidade jurídica offshore que pode te ajudar e muito neste objetivo de proteger o seu patrimônio do risco país do Brasil. Bom, mais uma vantagem de constituir um trust é poder ter acesso à gestão profissional dos seus recursos. Se você quiser escolher quais ativos comprar e vender, quando fazer isso e quanto investir em cada um através do seu trust, você pode fazer isso. Basta acordar esse tipo, assim, digamos, de cogestão no momento de contratar o seu trust. Ainda assim, para quem não tem tempo, experiência, conhecimento suficientes para poder avaliar e selecionar os ativos para compor a sua própria carteira de investimentos, e até mesmo para quem até tem tempo e experiência, mas não tem tempo de ficar acompanhando o mercado financeiro no dia a dia e monitorando o desempenho dos ativos, faz todo sentido contar com a gestão profissional do seu portfólio. Então, isso você tem quando constitui um trust. Já ao investir em corretoras americanas, você provavelmente vai precisar investir por conta própria, porque é uma plataforma no estilo self-service. Faça você mesmo. Agora vamos aos custos, que eu sei que vocês devem estar super interessados em saber sobre isso, porque é óbvio que essa estrutura offshore tem seus custos. Em geral, é possível encontrar empresas que fazem uma cobrança trimestral de taxa de manutenção do trust e cobram também uma taxa de administração, que fica em cerca de 1% ao ano, ou seja, pode variar de uma empresa para outra. E em alguns casos, a taxa de administração costuma ser apenas nos primeiros anos do seu trust. Após um tempo, você pode até conseguir negociar que não haja mais essa taxa, por exemplo. Então faça aí as suas contas e você vai ver que pode compensar muito ter um trust. Porque como eu apresentei ao longo do vídeo, existe uma série de vantagens em constituir esse tipo de estrutura offshore. Você consegue investir em diversos ativos em vários países diferentes e ter ganhos em moeda forte, em dólar principalmente, ou até mesmo em euro, em franco suíço, em libra esterlina, se você quiser. Então esses custos da estrutura do trust podem ser pagos tranquilamente com a rentabilidade que você vai ter com a sua carteira de investimentos. Além disso, você vai poder desfrutar das vantagens tributárias de um paraíso fiscal. Então, investir através de um trust pode ser super vantajoso. Bom, e os impostos, Paloma? Quanto de imposto eu vou ter que pagar depois que eu constituir a minha estrutura de trust? Bom, vamos lá, aos impostos. Até o final de 2023, incidia a alíquota de 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital de recursos investidos em offshores. No entanto, essa taxação só ocorria sobre os recursos que voltassem ao Brasil. Dessa forma, uma vez que os seus recursos estivessem investidos lá fora, seja num trust ou em algum outro tipo de estrutura offshore, a renda desses investimentos poderia nunca ser tributada
caso elas permanecessem lá fora, ou pelo menos durante o tempo em que ela permanecesse no exterior e você não repatriasse esse recurso. Como nem tudo são flores, o governo brasileiro petista, governo Lula, junto com o Congresso Nacional, aprovou mudanças nas regras do imposto de renda sobre fundos de investimentos e sobre a renda obtida no exterior por meio de offshores. Enfim, sobre investimentos no exterior. Isso foi feito através da Lei 14.754 de 2023, que teve origem lá naquele projeto de lei no PL 4.173 do mesmo ano. É incrível, não é? É sempre a mesma história. E convenhamos, isso não é novidade nenhuma. Isso é uma marca registrada de governos, especialmente governos de esquerda, cujo principal objetivo é aumentar gastos públicos. E para bancar essa farra toda, ele busca criar e aumentar impostos. Bom, vamos lá, vamos entender como ficou. No caso dos trusts, a nova lei estabelece alíquota de 15% anuais sobre os rendimentos a partir de 2024, mesmo se o dinheiro permanecer no exterior. O recolhimento deve ocorrer antecipadamente, com as mesmas regras aplicadas aos fundos exclusivos. Do ponto de vista positivo, se é que se pode dizer isso, essa nova lei reconheceu o instrumento, o instituto do trust, como uma relação jurídica na qual o dono do patrimônio transfere bens para outra pessoa, para outro ente administrar. Essa nova lei prevê que os bens e direitos do trust terão que ser declarados diretamente pelo titular, pelo seu custo de aquisição. Já os rendimentos e os ganhos de capital relativos aos bens e os direitos do trust serão considerados obtidos pelo titular na data do evento, ou seja, no momento da criação do trust, na distribuição dos bens ou no falecimento do proprietário, e sujeitos à incidência do imposto de renda. Já quando ocorrer a mudança de titularidade do patrimônio do trust, esta transferência será considerada como doação, caso ela venha a ocorrer durante a vida do proprietário do trust, ou será considerada como herança após o seu falecimento. Casos em que, portanto, incide o Imposto sobre Transmissão de Bens, o ITCMD. Imposto sobre Transmissão, Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos, um imposto estadual. Então, o meu conselho para você é: consulte um bom escritório, um bom advogado, um bom contador da sua confiança para entender o que você precisa fazer no seu caso em relação a essa nova tributação de trusts. Beleza? Agora me conta, você gostou do conteúdo desse vídeo? Se sim, por favor, me retribua, deixe o seu like aqui no meu vídeo, que eu preparei com tantos detalhes. Deixa aqui também o seu comentário, pode ser uma pergunta, uma dúvida que você queira tirar. Eu posso voltar aqui para te responder, seja nos comentários ou quem sabe até com um novo vídeo. Aproveita para compartilhar esse vídeo também com aquelas pessoas que você acredita que faz todo sentido que elas aprendam sobre investimentos no exterior, sobre estruturas offshore, e que esse vídeo pode agregar bastante valor para elas. E eu lembro a vocês que eu tenho as minhas outras redes sociais também, então se quiser me siga lá no Instagram e ou no TikTok, porque lá costuma ter vídeos curtos e conteúdos que eu posto ali no Story diariamente, que são mais frequentes do que aqui no YouTube, então vai ser um grande prazer ter você por lá também. Vejo você no próximo vídeo. Até mais!